Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Formação Hacker, onde a gente vai continuar falando a respeito de privacidade, anonimato e Deep Web. Nessa aula a gente vai focar um pouquinho mais a respeito dos rastreadores. Quando a gente está navegando na internet, os sites geralmente eles vão coletar dados a respeito do nosso comportamento, enquanto a gente estiver se movimentando dentro da internet. Os rastreadores eles coletam dados da forma como a gente interage com o site, como por exemplo, um conteúdo específico que você clica na internet. Eles também permitem que os sites eles funcionem de uma forma melhor, como por exemplo, seções de comentário, botões para compartilhar artigos com mídias sociais, e alguns rastreadores costumam coletar dados a respeito de você em vários sites. Por exemplo, um rastreador ele poderia rastrear quando você acessa os seus sites favoritos de compra. Isso é um dos principais motivos pelos quais você sai de um site, aí você vai acessar um outro site, por exemplo, você está lá no Mercado Livre, você está em um site de notícia, e você começa a pesquisar alguns produtos que você quer, por exemplo. Vamos dizer assim, aqui do nada começa a ser exibido anúncios a respeito daquele produto que você procurou em tudo que é site que você visita pela internet. Isso aí já é um rastreador que está agindo. Então vamos estar vendo aqui algumas ferramentas e algumas formas da gente estar preservando a nossa privacidade online e proteger os nossos dados dos rastreadores de publicidade. Em primeiro lugar, uma coisa muito importante é você excluir os arquivos temporários do seu navegador. De forma padrão, os navegadores eles armazenam diversas informações sobre os sites que você visita. No cache do seu navegador vão ser armazenadas, por exemplo, as imagens e outros dados da web. Uma vez que eles são armazenados, os dados eles não vão precisar ser baixados do servidor de novo. E isso vai estar agilizando o tempo de resposta e de carregamento das páginas. Os cookies eles são pequenos arquivos, que dentre outras coisas, eles permitem que os sites eles lembrem do seu dispositivo e mantenham o seu login depois que você fechar o seu navegador. Então, por exemplo, você loga aqui na plataforma da Udemy, talvez depois você acesse suas redes sociais ou algum outro site, um site de notícia, e vamos supor aqui que em todas essas páginas você fez login. Aí você fechou o seu navegador, só que você fechou o seu navegador e não deslogou de nenhum desses sites. Mas na hora que você abre esse seu navegador de novo, você percebe que a sua conta está logada, você não precisou estar digitando o seu e-mail, o seu usuário ou sua senha para estar fazendo o login novamente no seu site. O que aconteceu foi que os cookies mantiveram o seu login depois que você fechou o seu navegador. E outra coisa que a gente pode estar fazendo é estar excluindo o nosso histórico de navegação. Uma porção dessas informações elas são visíveis para o rastreamento online. Muitas vezes são usadas para descobrir quais sites você visita e está identificando seus interesses. Por isso que você faz uma busca em um site de compras e daí a pouco você recebe alguns anúncios direcionados à sua personalidade, ao que você estava pesquisando antes. E deletar esses dados regularmente vai estar tornando mais difícil para que essas ferramentas não consigam estar identificando as suas atividades online. Só que é importante a gente notar aqui que apagar os dados temporários significa que a gente vai abrir mão de alguns benefícios. Por exemplo, você vai ter que inserir a senha várias vezes, quando você for fazer login dentro de um site. Mas o ponto positivo é que você vai evitar que esses rastreadores fiquem te perseguindo por toda a internet. Para estar apagando histórico, cookie, cache e outras informações que são armazenadas aqui pelo nosso navegador é bem simples. Por exemplo, aqui eu vou estar utilizando o Firefox, mas eu vou deixar aí nos recursos do curso como que você faz para estar apagando de outros navegadores. Aqui no canto superior direito a gente vai estar procurando por histórico, basta a gente vir limpar histórico recente, intervalo de tempo a limpar, a gente vai estar selecionando tudo. Assim ele vai pegar as informações que foram armazenadas desde o momento que você instalou o seu navegador até o momento atual que você está navegando nesse exato instante. Você pode, por exemplo, apagar apenas a sua última hora, você pode apagar as últimas 2 horas, as últimas 4 horas ou apenas de hoje. Mas nesse caso nós queremos apagar toda a nossa atividade. A gente pode estar deixando todas as caixas marcadas e a gente pode estar automatizando essa tarefa para que, por exemplo, toda vez que você sair do seu navegador, assim que você fechar o seu navegador, esses arquivos vão ser apagados de forma automática. A gente volta aqui no canto superior direito, vamos em configuração, vamos depois em privacidade e segurança.
aqui nós vamos encontrar alguns níveis de proteção que o nosso navegador pode estar nos oferecendo. Por padrão, ele vai deixar aqui no modo normal, onde ele vai estar balanceando entre o desempenho e a proteção. A proteção contra rastreamento no nível normal vai estar te protegendo aí contra rastreadores de mídias sociais que acabam te perseguindo por toda a internet. E também contra os fingerprints, que eles são rastreadores de identidade digital, mas a gente pode estar personalizando aqui ou podemos estar deixando ele no modo mais rigoroso, onde esse nível de proteção vai ser aumentado. Porém, ele já traz um alerta aqui para a gente que diz que alguns sites eles podem não exibir alguns conteúdos de uma forma muito eficiente. Algumas imagens podem não aparecer, por exemplo, e alguns recursos podem ficar limitados devido a esse nível de proteção. Mas a gente também pode estar personalizando esse nosso nível de proteção. Aqui eu já deixei marcado todas as caixas. E esse nível de proteção vai ficar à sua escolha, porque dependendo do nível que você colocar aqui, você pode ser prejudicado. Eu não sei quais sites você visita, o que você faz dentro da internet, mas para você saber qual que vai ser o nível de segurança que você vai escolher, você vai ter que ter em mente o seguinte: quanto mais alto for o nível da sua segurança, mais o seu desempenho durante a navegação vai ser afetado. E devido a isso, você pode ter que voltar nessa parte aqui para estar desativando para utilizar algum recurso dentro de alguma página que você queira estar utilizando. E se a gente descer um pouquinho mais abaixo aqui, a gente vai estar encontrando os cookies e dados dos sites que a gente pode estar colocando para o nosso navegador apagar eles toda vez que o nosso Firefox for fechado. Assim não vai precisar a gente ir lá de forma manual e estar apagando esses arquivos. E mesmo deixando ali no nível padrão, eles vão ser excluídos assim que a gente fechar o nosso navegador. Então posso marcar essa caixa. E caso eu queira que, por exemplo, as credenciais que eu utilizo aí para estar acessando a Udemy, elas não sejam apagadas para eu ficar logando toda vez, eu posso estar adicionando ele aqui como uma exceção. Basta eu digitar aqui udemy.com e vou estar dando uma permissão. Basta eu salvar e assim que o nosso navegador for fechado, ele não vai apagar aqui os nossos cookies e dados a respeito da Udemy. Se você costuma utilizar outro navegador, você vai encontrar aí nos recursos do curso como que você pode estar excluindo os arquivos e estar automatizando essa exclusão dos cookies e dos dados que os sites armazenam.